E se você fosse predestinado a ser o guerreiro escolhido a salvar todo mundo, e ainda de quebra fosse o alvo de diversas garotas lindas e muito poderosas, como será que você reagiria? Pois bem, prepara que o anime que a gente vai falar hoje tem tudo isso. Salve, salve, seus otakus seguidores de Saitama, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar do anime Seiken Tsukai no World Break, que sem dúvida é uma obra que tem muito do que eu gosto. Escola de magia, ação, protagonista overpower e ainda um arenzinho pra deixar tudo mais interessante. E bem, a primeira cena do anime já começa com um salto pro futuro, onde a gente vê que o nosso protagonista já tá com todo o seu poder completamente evoluído, e ele tá simplesmente ajudando um exército a vencer um dragão bizarro, sendo que claramente ele é a peça principal de todo aquele exército. Mas pra explicar como ele chegou naquele ponto, o anime volta 6 meses no passado, onde vemos que ele tá numa escola para salvadores, que aqui a gente pode facilitar e dizer que é uma escola de magia, sendo que os salvadores são aqueles que lutam contra criaturas sinistras que colocam de alguma forma a humanidade em risco. Pois é, uma missão muito importante, mas não para o nosso protagonista que está ali dormindo no meio de uma aula de boas. Só que o detalhe aqui é que ele está sonhando com uma vida passada a qual ele viveu, onde ele era um guerreiro com uma armadura muito badass e sozinho conseguia aniquilar um exército inteiro, e onde ele também estava acompanhado de uma linda garota de cabelos vermelhos. E agora as coisas ficam mais interessantes, porque ele sente alguém mexendo com ele e de repente ele acorda, e quem está na frente dele é uma pessoa simplesmente igual à garota que ele estava sonhando instantes antes, e ele a chama por um nome estranho, um nome que ela tinha em uma vida passada, pois aparentemente ele consegue lembrar de coisas de suas vidas passadas. E quando ele chama ela, ela reconhece o nome que ele chama, e ela então revela que na outra vida eles eram como irmãos. Pois é, a cerimônia que eles estavam já está quase completamente vazia, e seria um ótimo momento para muita emoção. Só que eles percebem que ali perto deles tem uma garota que está simplesmente desmaiada no chão. E quando o nosso protagonista, que se chama Moroha, vai até ela tentar ajudá-la, ela acorda e de cara acaba dando um beijo nele, deixando a menina que estava com ele antes simplesmente enlouquecida. Pois é, ele foi ajudá-la e de cara já recebeu um beijo. E essa é a triste vida dos protagonistas de anime. Eu nunca me acostumo com isso. E bem, saindo dali a gente vai ter uma rápida cena numa sala de aula e depois no vestiário feminino, onde a garota de cabelos rosas que dizia ser irmão do protagonista parece prometer que não vai deixar escapá-lo de suas mãos. Aparentemente ela quer ele de todo jeito e vai fazer tudo por isso. E bem, ela está ali se arrumando para um treinamento que vai acontecer numa arena, onde a gente finalmente vai entender um pouco melhor o que está acontecendo naquele mundo. Pois ali o professor vai explicar que existe basicamente dois tipos de salvadores: os Shiroganes, que são usuários de técnicas de luz, e os Kuromas, que são das técnicas das trevas. Logo ali no começo o professor diz que vai ensinar um pouco sobre as técnicas de luz, e aqui percebemos que algumas pessoas com memória da vida passada, como a garota de cabelos rosa, conseguem materializar roupas e ter umas habilidades muito interessantes, do tipo que permite que ela levante uma outra aluna no ar como se não fosse nada. Mas como acontece em todo bom anime, no meio de uma aula tem que ter uma confusão, e ali perto do grupo tem um cara gigantesco que tá subestimando todo mundo da sala, dizendo que todo mundo é fraco, que ele queria enfrentar logo as criaturas e que ninguém aguentaria com ele. Sendo assim, a Satsuki, a garota de cabelos rosas, vai desafiá-lo para uma batalha, e com todos da sala assistindo, então começa o duelo entre eles. Só que infelizmente não deu bom pra ela, ela até usou o seu colar e transformou ele numa arma muito da hora, mas não teve jeito, ela acabou sendo humilhada e o cara com um machado gigantesco acabou arrancando a roupa dela. Pois é, saindo dali o protagonista vai com a Satsuki pra uma cafeteria tentar animá-la, e ali ela vai basicamente revelar pra ele que ficou a vida inteira buscando reencontrá-lo, pois ela sempre teve memórias deles na sua vida passada, e que ela se sentiu tão humilhada por ter perdido a luta por ter sido na frente dele. Um clima muito fofo que não dura muito, porque logo a garota que beijou o protagonista no começo do episódio surge de novo, e vamos dizer que ela dá um abraço bem especial no protagonista, colocando ele entre duas montanhas que parecem extremamente macias, o que vai deixar a Satsuki maluca, e logo vai começar uma disputa entre elas. Sim, uma disputa pra ver quem conseguiria dar o abraço mais confortável pro protagonista. E aqui eu preciso falar de novo de como a vida dos protagonistas de anime é simplesmente absurda. Bem, a Satsuki perde essa batalha porque não tem jeito, você vê na tela, você vai ver que não tinha como ela ganhar essa, e ela vai literalmente chorar no banho. Só que enquanto ela tá ali chorando, Moroha decide então restaurar a honra dela e desafia o cara pro duelo, aquele cara que tinha deixado ela sem vestir nada na frente de toda a turma e humilhado ela na batalha. E a Satsuki, quando fica sabendo disso, sai correndo do banho simplesmente sem se preocupar em vestir nada, e vai até lá, e quando ela chega, o protagonista não tá numa situação muito boa, ele tá sofrendo e parece que ele não vai ganhar a luta. Só que isso muda completamente quando ela grita que ele é o guardião da espada sagrada, pois isso trouxe pra ele lembranças da sua vida passada junto dela, e então ele consegue invocar a sua espada lendária, e dessa forma ele consegue vencer a luta, mostrando ter grandes habilidades e um potencial infinito. Inclusive uma bruxinha que chegou ali no meio da batalha simplesmente disse que ele é o dragão ancestral. E assim acabou o primeiro episódio, com a gente já descobrindo que o nosso protagonista tem alguma coisa muito especial. Depois da batalha a gente vê que o Moroha desmaiou e está agora numa enfermaria, e pra despertá-lo ele simplesmente recebe um beijo, porque simplesmente tudo acontece assim na vida desse cara, até pra se curar ele tem que receber um beijo. E é nessa enfermaria que a bruxinha vai confirmar pra ele que ele é um dragão ancestral, que é basicamente um tipo de salvador muito raro e também muito poderoso. Inclusive o seu desempenho na luta contra o Valentão chamou a atenção de muita gente, inclusive do próprio irmão do Valentão, que viu ele lutando e chamou ele pra fazer parte de uma equipe especial, onde nessa equipe ele teria que lutar contra metafísicos de verdade, e ali ele estaria arriscando a sua vida, mas pra isso ele receberia um salário e uma bolsa de estudos, o que de fato,
né, faz tudo valer a pena. Enfim, ele logo começa a treinar nessa equipe junto com a garota que tem o melhor abraço do mundo. O que não deixou a Satsuki nada feliz porque ela queria passar mais tempo com ele, né, mas fazer o quê? E ela pensa tanto nele que no outro dia ela liga logo cedo pra outra garota pra que elas vão comprar um presente pro Moroha. Porque afinal de contas ele foi promovido pro nível C daquela equipe que eu falei agora há pouco. Eu sei, mesmo sendo Shippai é muito fofinha, não é verdade? Só que infelizmente quando elas vão ao shopping comprar o presente pro Moroha, as coisas vão acabar saindo de controle. Porque o metafísico, que é como são chamados monstros nesse anime, simplesmente vai surgir no meio do shopping, colocando a vida de todo mundo que tá ali em risco. E apenas as duas garotas ali são salvadoras e têm algum conhecimento de como enfrentar o bichão. E a situação fica tão séria que eles chamam um grupo dos agressores, que é aquele que o Moroha faz parte. Só que o capitão diz que não vai mandar ninguém porque seriam preciso mais de 100 homens com experiência pra enfrentar aquela criatura. Então meio que deu ruim, essa é a verdade. Só que o Moroha é um grande protagonista e ele decide ir lá salvar as suas gracinhas. Afinal de contas ele não pode perder uma parte tão grande do seu harém assim do nada. E lá vai o herói ao resgate. A situação não tava nada fácil, mas de repente ele vai se lembrar de sua vida passada. E aqui vem uma descoberta interessante. Ele tem a habilidade de usar tanto a magia das trevas quanto a magia da luz. E graças à magia das trevas que ele se lembrou que poderia usar, agora ele conseguiu derrotar o bichão. Salvou parte do seu harém e ainda foi reconhecido pelo chefe. E temos assim um final muito feliz de episódio, onde incrivelmente ele não recebeu nenhum beijo. E no terceiro episódio os feitos dos nossos protagonistas já estão repercutindo por todo o mundo dos salvadores, inclusive os mais poderosos, que são chamados de 6 cabeças. E a Shizuru explica que esses são 6 salvadores que têm poderes além da conta. Eles são armas pra defender países inteiros. E bem, o Moroha vai estar de boa com suas duas gracinhas numa cafeteria quando de repente vai chegar um desses caras. Ele tem um poder que lembra muito do Noturno dos X-Men e ele é incrivelmente poderoso. E ele foi até ali só pra testar as habilidades do Moroha, mas ele ainda saiu da cafeteria todo metido, dizendo que se decepcionou com o que viu. Um babacão, eu devo dizer. De volta pra escola, eles estão indo pra arena pra ter um treino com o pessoal do segundo ano. E no meio do caminho eles vão encontrar com a loura enfermeira que curou o Moroha lá no primeiro episódio, que curou ele de uma forma bem especial, que vocês devem lembrar. Enfim, ela vai assistir o treino deles e um cara do segundo ano desafia o Moroha pra uma batalha. Só que diferente da primeira batalha do Moroha, ele simplesmente vai amassar dessa vez. Tipo assim, não vai dar nem graça. Então agora ele vai se firmando como um cara de um nível diferenciado. E assistindo a batalha está o presidente da escola, que é irmão da Shizuno, que sempre que pode dar um abraço muito especial no nosso protagonista. E obviamente o loirinho folgado, que é um dos 6 cabeças também. E bem, depois desse treininho fácil pro Moroha, ele é convidado pelo presidente pra jantar, sendo que a sua acompanhante vai ser a Shizuno, que como eu disse é a irmã do presidente. Até aí tudo tranquilo, só que no jantar o presidente vai fazer uma proposta bem estranha. Ele revela que pro Moroha se tornar um salvador do Rank S, ele precisava ganhar de uma criatura que ninguém conseguiria sozinho. Exatamente como ele tinha feito no episódio anterior lá no shopping, só que teria que ter sozinho, e por mais que foi quase sozinho, ele teve um pouquinho de ajuda das outras duas garotas. Então ele não se aplicaria pra essa vaga. E a Shizuno não ficou nada feliz porque o irmão dela tava pedindo pro protagonista mentir sobre isso. Mas bem, quanto a esse assunto, o Moroha não se manifestou e dali eles foram pro quarto da Shizuno. E ali com os dois juntos também tivemos um flashback muito importante, onde pudemos ver que a Shizuno e o Moroha eram na vida anterior tipo escravos. Então eles se conheceram em péssimas condições na outra vida. Inclusive num trechinho desse flashback a gente vai ver a Shizuno servindo comida pra ele enquanto ele está algemado. E vai rolar um climazinho de leve entre eles ali na varanda, mas fim de evento e daí o Moroha vai pra casa. Só que no caminho pra casa ele vai ser abordado por um Power Ranger. Uma pessoa que tá com um capacete que eu juro parece muito Power Ranger e vai começar uma treta do nada. O Power Ranger queria alguma coisa com o Moroha e eles começaram a lutar ali mesmo, no meio da noite, no meio das árvores. Só que agora o Moroha já tá em outro nível e ele não teve dificuldade nenhuma nessa batalha. Inclusive ele acabou pegando leve porque no meio da batalha ele viu um balão escapando do moletom do Power Ranger. E aí ele conectou as coisas e descobriu que era uma garota pra variar na vida dele. Então graças a isso vamos dizer que ele facilitou as coisas. Só que o fato é que a mulher misteriosa percebeu que não estava no mesmo nível que ele e ela então saiu fugindo dali. E é desse jeito, sem saber quem é essa pessoa que atacou ele, que acaba o terceiro episódio. E o quarto episódio começa no quarto de hotel do loirinho, que foi bem folgado com os caras. Ele tá num quarto de hotel acompanhado por uma loirinha que tem um machucado misterioso em sua perna. E eu preciso dizer novamente aqui que eu não gosto nem um pouco desse cara. E enquanto isso as coisas só vão ficando melhores pro Moroha, pois ele acabou de ganhar uma nova companheira de quarto. E eu estou falando aqui da Lolizinha enfermeira que curou ele. Pois é, inclusive dormindo na mesma cama e tudo mais. O que vai deixar a Satsuki maluca no outro dia na aula. Pois é, ele não para de ter sorte de ficar popular, mas agora as coisas vão começar a sair um pouquinho do controle. Isso porque o loirinho folgado que foi testar o Moroha no outro episódio, aquele cara que é um dos 6 cabeças, um dos caras mais bolados de todo mundo, ele disse que não acreditava que o Moroha teria ganhado de uma criatura tão forte sozinho, que com certeza ele teria tido ajuda. E foi até por isso que o Moroha não virou Rank S, como eu falei um pouquinho antes aqui pra vocês. E eu vou explicar agora pra vocês como que isso daqui afeta o Grêmio. Porque como ele não gostou do Moroha, ele decide então levar a Shizuno pra Inglaterra pra fazer um intercâmbio. E a Shizuno, ela vive algemada aos laços da sua família. E o irmão dela vai ordenar que ela obedeça o que o cara tá falando. Devido a isso, no outro dia a Shizuno não vai pra aula e rola até um jantar pra formalizar toda a proposta do intercâmbio. Só que a Lora enfermeira entrega todo o esquema pro Moroha e assim ele vai lá e interfere esse jantar do nada. Numa cena bem épica, ele chega quebrando a janela e falando que ela não vai pra lugar nenhum se ela não quiser. E ela diz que quer ficar com ele nessa e em todas as outras vidas, numa cena bem legal. E enquanto isso tá rolando, o irmão da Shizuno tá simplesmente em choque porque destruíram toda a casa dele do nada. E o loirinho folgado, que é um dos 6 cabeças, tá ali sentado tomando chá como se nada tivesse acontecido. Mas o Moroha vai mandar o papo e vai dizer que ele derrotou aquele bichão todo sozinho. Então não faria sentido levar ela como uma estudante Rank A, porque na verdade ela não era. Ele sozinho era o Rank S, então ela não teria por que ir pra Inglaterra. E com essa argumentação
questão de Einstein, ele moeu todo o esquema do cara das 6 cabeças e do irmão mimado da Shizuno. Pois é, e pra concluir a cena épica, a Shizuno vai sair fora dali pela janela junto com o Moroha e eles vão entrar tipo numa Ferrari vermelha. Eu não sei se eu achei isso mais da hora ou mais aleatório, eu tô na dúvida até agora. O irmão da Shizuno então pede um favor pro dragão de 6 cabeças e pede pra ele ir atrás do Moroha. E o cara que já tava afim de arrumar confusão, obviamente concorda com isso. E assim do nada o anime vira uma espécie de Velozes e Furiosos e começa a ter uma perseguição de carro do nada. Mas não demora muito e o loirinho folgado e a sua serviçal loirinha conseguem alcançar o Moroha e o seu harém. E assim começa uma batalha muito épica. Shizuno e Satsuki vão enfrentar a empreguete que estava com o loirinho, enquanto isso o Moroha vai dar conta desse cara de 6 cabeças. E a loira enfermeira vai se encarregar de fazer uma barreira para que ninguém saia dali machucado. A batalha épica começa e o Moroha tem algumas dificuldades no começo, mas então ele vai se lembrar de mais um detalhe da sua vida passada. E quanto mais ele se lembra da vida passada, mais poderoso ele fica. Ele vai se lembrar que ele já foi casado com Shizuno e que ele já foi também um grande libertador. E graças a essas lembranças ele vai conseguir aumentar o seu nível de poder e vai conseguir virar a batalha pra cima do loirinho folgado. Com sua espada lendária ele vai acabar quebrando a espada do seu adversário Rank S e não muito depois ele consegue fazer um buraco numa armadura que o loirinho simplesmente invocou do nada depois de perder a espada. Pois é, não demorou muito e deu bom na batalha e o Moroha vai conseguir vencer a luta invocando um dragão de gelo. E desse jeito ele vai acabar congelando o loirinho folgado e eu achei isso muito épico. Eu gosto de dragão e também gosto de ver gente folgada se dando mal, então essa cena pra mim foi perfeita. E bom, pra finalizar, depois da batalha o Moroha vai ser reconhecido pelo loirinho folgado como um cara Rank S. Ele vai ser o 7º dragão. Pois é, em poucos dias de aula ele simplesmente virou um dos maiores guerreiros de todo mundo. E agora, depois de ser reconhecido como Rank S pelo seu adversário, tudo na vida dele vai mudar. E é desse jeito que vai acabar o 4º episódio. E se você gostou e quer uma segunda parte, por favor, vai deixando o seu like aí. É o nosso segundo recap aqui no canal, então eu conto muito com vocês pra apoiarem pra gente continuar fazendo mais. Bom, é isso, deixa o like, se inscreve e valeu!